explode um caso muito famoso de possessão ali na região da França. O caso das Ursulinas. Diz a história que freiras da região foram possuídas por demônios. Muitas delas falavam em línguas desconhecidas, revelavam pecados ocultos de pessoas em meio à plateia, se contorciam de forma impossível, blasfemavam durante horas. Vários padres tentavam exorcizar, mas nada funcionava. Surim era o místico mais respeitado da região, então chamaram ele. Ele chega em dezembro de 1634 e no primeiro encontro o demônio que estava dentro de uma das freiras grita: "Esse daqui eu não quero, esse aqui é perigoso". Surim não segue apenas o ritual de maneira tradicional, ele tenta algo que nenhum outro exorcista ousou em fazer. Ele tenta vencer o demônio com humildade, caridade, sacrifício pessoal. Ele passa horas ao lado das freiras possuídas, ajoelhado, chorando, rezando, oferecendo sua própria vida para que a delas fosse poupada. Até que em janeiro de 1635, sozinho em seu quarto, ele faz a oração que vai alterar para sempre o destino dele e daquele grupo de freiras. Ele diz bem assim: "Meu Deus, se for preciso que alguém carregue este mal para que estas almas sejam salvas, que esse alguém seja eu. Eu me ofereço em lugar delas. Tome-me por inteiro". Após esta oferta, as freiras melhoram, praticamente de forma imediata. Por outro lado, meses depois, o que saía delas passa a adentrar a vida de Surim. Por um lado, as freiras libertas, muitas delas passam a receber até mesmo estigmas, virando símbolo de conversão e de libertação, e Surim caindo num abismo. Primeiro, vem pensamentos obscuros em sua mente. Depois vozes que lhe ordenava: se mata, acaba com tudo. Do nada seu corpo começa a enfraquecer, as pernas deixam de responder, os braços, e em 1637 ele já não consegue mais celebrar missa, não consegue mais escrever, não consegue se expressar, confessar ou sequer andar. Seus superiores, sem saber aí o que fazer, o isolam. Pouco tempo depois, o levam novamente a Bordeaux e o diagnóstico da época era bem simples e cruel. Surim está louco, possuído, endemoniado. Começava ali um período mais devastador da vida dele. Foram 20 anos de paralisia, tormento, psicose, escuridão espiritual, abandono, humilhação pública. O próprio Surim chamou esse período de a noite escura da alma. Tudo isso iniciado por aquela frase, a frase que ninguém deveria dizer sem saber o peso: "Toma-me por inteiro". E agora chegamos num vale, num abismo bem obscuro da vida do padre Jean-Joseph Surim, que perdurou dos seus 37 aos 57 anos de vida. 20 anos por completo. Ele entra num inferno que mistura paralisia por quase todo o seu corpo, crises motoras de forma violenta. Ouvia vozes em seu interior lhe dando ordem: se mata. Um forte período de silêncio, um absoluto, meses sem conseguir pronunciar apenas uma única palavra. Emanava de dentro dele uma ideia fixa de condenação, uma sensação física de estar sendo invadido por forças que ele não conseguia explicar. O homem que levitava na missa agora mal conseguia mover as mãos. Ele não mais celebrava, não confessava, mal comia sem a ajuda de alguém. Escrevia com a mão esquerda, trêmula, com letras totalmente fora de um parâmetro. Isso porque o lado direito estava completamente paralisado. Seus superiores o isolaram, levaram para alguns outros departamentos da ordem
dos jesuítas. Depois de um certo tempo, foi parar em Bordeaux, lá em sua cidade, onde tudo começou. Continuavam cuidando dele, mas muitos tinham medo de entrar no quarto. Alguns diziam é loucura, outros o viam como amaldiçoado, pagando por algum castigo. Ele estava possuído pelo mesmo mal das freiras e temiam que, da mesma forma que saiu das freiras e adentrou o corpo de Surim, poderia estar aí adentrando pessoas que com ele se envolvessem. Os mestres da lei, os fariseus da época de Cristo. Algo bem simbólico. E de certa forma, Surim concordava. Ele acreditava nisso também. Em uma das cartas, ele se auto-condena. De forma desesperada, ele assim escreve: sou o mais miserável dos homens, um aborto do inferno. E mesmo assim, ele nunca desistiu de duas coisas. Primeiro, a certeza de que aquele sofrimento era permitido por Deus, não por punição, mas como continuidade de uma oferta que ele fez pelo grupo das Ursulinas, das freiras. A segunda era a sua devoção pela Virgem Maria, mesmo paralisado, mesmo de maneira limitada, confuso mentalmente, de maneira bem intensa, ele não abria mão de rezar o terço todos os dias. Por diversas vezes as mãos não respondiam, não obedeciam, e ele pedia auxílio a outro irmão que movesse os seus dedos, contando cada uma das orações. Ele perdeu tudo, a palavra, o movimento, seus carismas sacerdotais, sua lucidez, a reputação, mas de certa forma não perdeu a fidelidade. Foi o que ele chamou a noite escura da alma, uma escuridão tão densa que nada se vê e Deus parece não responder. Surim já estava aí com 57 anos. Quase ninguém acreditava que ele algum dia voltaria a ser uma pessoa normal, a vivenciar aquelas experiências que ele tinha quando mais jovem. E de certa forma Deus entrou em cena. Durante um período em que ele rezava a novena da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1657, ele começa a sentir durante a missa algo que ele já não sentia há muito tempo, há décadas. Uma grande paz, aquela luz o visitando novamente, algo o atravessando de maneira brutal. E de repente ele recupera o movimento nas pernas, depois dos braços, depois volta a falar de maneira clara, firme, sem tremores. Em poucas horas está andando, falando, escrevendo, dialogando de maneira lúcida e com extrema naturalidade. Os médicos da época ficaram sem explicação. Como assim? Então Surim escreve: foi a Santíssima Virgem que me curou. Ela me sustentou na noite escura e me devolveu essa luz. Surim renasce para uma outra etapa em sua vida. Daquele momento em diante, ele passa a escrever suas obras místicas, passa a orientar almas, pessoas feridas que vivenciaram experiências como a dele, envolvendo a loucura, a melancolia, tormentos espirituais. Torna-se uma referência, novamente, entre os diretores da parte espiritual. Morre em 1665, com fama de santidade. Ele nunca foi canonizado, mas até hoje é considerado um dos maiores loucos por Cristo da modernidade. E deixa uma frase que resume tudo o que ele viveu: o amor de Deus é tão forte que, para nos unir a Ele, às vezes Ele precisa primeiro nos quebrar por inteiro.